Estaremos juntos, se Deus permitir, até domingo. Então, queremos caminhar devagarinho no assunto. O retiro é para casais. Essa ênfase de família. Mas sem nos esquecermos que por detrás de nós há uma obra, né? E até por isso esse cuidado do Senhor. De conversarmos um pouquinho sobre família, sobre os princípios bíblicos, princípios de Deus para a família, que é algo muito importante para nós. Temos que cuidar de nós mesmos, mas ainda por detrás da maioria dos irmãos aqui existem pessoas, existem outras famílias. A coisa fica mais séria ainda. Então, todo cuidado é pouco. Gênesis 1, a partir do verso 26, diz o seguinte: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Verso 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos pular para o Evangelho de Mateus, capítulo 19. A partir do verso 2, e aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão
os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém? Você está perto da sua esposa, pode dar um sorriso, pode dar um beijinho. Pode fazer uma declaraçãozinha de amor também. Pode dar um abracinho. Que bom. Esse é o nosso primeiro período e eu queria meditar junto com vocês nos princípios que Deus estabeleceu para a família. Especialmente nas palavras do Senhor Jesus. Nós pegamos algumas passagens da Antiga Aliança e da Nova. Mas é impressionante como as palavras de Jesus, esses textos que nós lemos de Mateus e de Marcos, eles são muito claros. Jesus traz esses princípios, que são princípios simples, com muita clareza, com muita força. Estava comentando com a Selma no elevador, quando estávamos vindo para cá, que geralmente nós falamos muito, e não fica nada claro. Jesus fala pouco e tudo fica muito claro. Com poucas palavras, Jesus nos ensina tudo, nos mostra tudo. Jesus é maravilhoso. Eu estou esperando que Ele fale conosco nesses dias. Espero que Jesus ministre, que Jesus faça soar a sua voz. Eu preciso ouvir a voz de Jesus. Quantos precisam ouvir a voz do Senhor Jesus? Que bom que tu estás aqui, Senhor. Bom que estamos no retiro contigo. A tua presença é certa. Tão certa que nós não precisamos pedir que tu venha estar conosco. Pois o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E isso é tudo que nós precisamos do Senhor e da palavra do Senhor. Obrigado pelos meus irmãos. Todos nós que estamos aqui te conhecemos e te amamos. E é justamente por tua causa que nós saímos dos nossos afazeres, do nosso lar, nossas cidades. Muitos de nós deixamos filhos, trabalho, ocupações, responsabilidades. E tudo isso nós fizemos porque temos um Senhor e precisamos mais desse Senhor. Queremos mais de Ti, Jesus. E temos, receberemos por Tua graça, por Teu amor, por Tua fidelidade. Obrigado pelo Espírito Santo, que vai nos guiar a toda a verdade. Obrigado pelos recursos que o Senhor nos deu. Estamos alegres aqui, Senhor. Felizes, nos sentimos realizados em Ti. Em tudo que o Senhor tem feito. E em tudo que o Senhor continuará fazendo e realizando na nossa vida. Estamos plenamente convictos e certos de que aquele que em nós começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, de aperfeiçoá-la. Obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, para a glória do Pai, nós oramos. Amém.
Então nós vamos observar algumas coisinhas aqui, alguns princípios. Com certeza não é novidade. Coisas que todos nós sabemos, que temos falado, temos ministrado. Mas é importante nós nos apegarmos com mais firmeza às verdades que nós temos ouvido. Hebreus fala sobre isso. Deus nos ajude nisso e vai nos ajudar. Primeiro princípio, com base nesses textos que nós lemos, existe um princípio e um Criador. Estamos falando sobre princípios, e o primeiro princípio é que existe um princípio e um Criador. Não é exagero, porque você vê Jesus dizendo, desde o princípio. Você vê Jesus falando, desde o princípio da criação. O que significa esse primeiro princípio, que diz que existe um princípio e um Criador? Isso fala de um começo. Fala do começo de todas as coisas. Isso que eu disse que Jesus fala pouco, mas nos ensina muito. Ele nos leva lá, no início. Muito tempo já rolou. Muitas coisas já aconteceram. O mundo cresceu, as pessoas cresceram. Como dizem, os tempos são outros. O homem evoluiu. Mas nós não vamos ficar perdidos nesse tempo. Nós não vamos ficar perdidos na evolução, no tempo que já avançou. Jesus nos traz esse princípio tremendo, simples, maravilhoso. Existe um começo. Isso é muito importante para mim e para você. As coisas no meio do caminho podem nos confundir. Podem e confundem. Geram uma certa crise. Traem. Quebram princípios. Deixam o homem completamente perdido. Temeroso. Inseguro. Mas Jesus aponta para o princípio. Jesus fala do começo. Teve um começo. Aleluia. E nós podemos voltar para lá e meditar no começo, no plano. Houve um plano. Eu não sei se eu posso usar essa palavra, um idealizador. Essa palavra está certa? Pode ser colocada aqui. Houve um plano e alguém que teve uma ideia. Mas eu não sei se essa é a melhor palavra. Mas só para nós compreendermos. No começo, alguém planejou. Alguém idealizou. Houve um projeto. E também uma finalidade. Aleluia. Jesus fala sobre o princípio da criação. Sobre o começo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso está claro para você? Quantos estão assustados com os acontecimentos do meio desse percurso, né? O decorrer da história, com o avanço da humanidade? Não fica preocupado, porque existe um princípio. Vamos dizer isso uns aos outros. Houve um começo. Amém, irmãos? Outro princípio que Jesus nos ensina aqui. Ou melhor, no mesmo princípio, né? Houve um começo, um plano, um idealizador, um projeto, uma finalidade.
Só para fechar isso aqui. Deus é o Criador de tudo. É o começo de tudo. O princípio de tudo. Ele planejou, Ele projetou. E todos nós sabemos que tudo o que Ele fez, planejou, projetou, idealizou, é para a sua, não estou ouvindo, para a sua, porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele, eternamente. Deus é o Criador de tudo. Nós lemos nessa passagem como Ele foi fazendo, criando, trazendo a existência. O Haroldo leu um texto que fala sobre isso, sobre o Deus que traz a existência. Deus trouxe a existência. O que Deus fez, segundo o princípio? Deus fez homem e mulher. Quantos homens nós temos aqui? Quantos estão felizes por serem homens? Digam amém bem forte. Amém? Desce uma oitava abaixo, bem grave. Amém. Aleluia. E mulheres, quantos estão felizes de serem mulheres? Cadê as mulheres? Hein? Cadê o amém? Amém. Agora uma oitava acima. Quem fez você e eu, diz uma musiquinha antiga. Deus, nosso Pai, foi o Senhor. Eu disse que era um princípio simples, mas são princípios. E volto a dizer, no tempo em que vivemos, né, essa coisa não está muito clara, não. Por isso que nós temos que voltar para o princípio. Deus fez, Deus criou homem e mulher. Verso 27 de Gênesis 1 diz: criou, pois, Deus o homem, a sua mulher. O homem, a sua imagem, perdão. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher. Tem uma versão, eu não lembro se é a Revista Corrigida, que diz macho e fêmea. Deus os criou. Capítulo 2, nós lemos também que Deus pegou uma costela do homem e dessa costela que Deus tomou, fez uma mulher. Homem e mulher. Terceiro princípio. Deus uniu homem e mulher. Primeiro princípio é que existe um princípio, um Criador. Deus é esse Criador. O segundo, Deus fez homem e mulher. E o terceiro, Deus uniu homem e mulher. No capítulo 12 de Gênesis, a partir do verso 20, nós vemos isso. Deus deu uma anestesia no homem. O criador da anestesia é o Senhor. Um pesado sono. Não é, Jota? Pesado sono sobre o homem. Pegou uma costela, formou uma mulher e trouxe a mulher ao homem. O homem ficou muito feliz. Eu li sem a devida expressão, porque eu fico imaginando como ele disse, né? Esta é agora osso dos meus ossos e carne na minha carne. Esta será chamada varoa. Acho que o olho de Adão, né? Cresceu muito. Ele deve ter ficado muito impressionado. E o contexto diz: por esta causa deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, e serão os dois uma só carne.
E ainda diz que o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Nesse terceiro princípio, nós temos que mergulhar um pouquinho mais. Porque não é simplesmente Deus ter unido homem e mulher. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que Deus não uniu o homem a algum animal. Você vê que no contexto ali, Deus deu uma incumbência ao homem de dar nome a todos os animais. E é justamente nesse contexto em que você vê a palavra dizendo o seguinte, que cada animal tinha a sua companheira, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Deus não pegou um bicho, um animal, e trouxe ao homem. Primeira coisa dentro desse princípio é que Deus não uniu o homem a algum animal. Amém ou não? Está claro isso? Segundo, Deus não uniu homem com homem. É muito clara a passagem. Jesus, como eu disse, com poucas palavras já nos deixa isso muito claro. Deus não trouxe e não formou um outro homem e trouxe ao homem e uniu ao homem. Deus não uniu homem com homem. Terceiro, Deus não uniu mulher com mulher. Está claro no texto? São passagens tão simples, né? E tão claras. Jesus é muito claro e muito simples. Quando nós vamos para o princípio da criação, o começo, o plano, aquilo que Deus projetou, todas as dúvidas caem por terra. E nós compreendemos bem o que passou na mente e no coração do Criador, do nosso Deus. Deus não uniu mulher com mulher. Quarto. É quarto? Deus não uniu o homem com mulher alheia. É isso? Você vê o cuidado que Jesus tem nos evangelhos de dizer que por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua. Não está escrito isso? Sua mulher. Não a mulher alheia. A sua. Você consegue identificar a sua aqui? Consegue olhar para ela, dar mais um beijinho e um abraço, fazer um dengozinho. Quem não fizer essas tarefas do beijinho, do abraço, do dengozinho, vai ver, hein? Estou de olho em vocês aqui. O texto diz, sua mulher. Quinto ou sexto? Quinto. Também Deus não uniu homens a uma mulher. Homens, no plural, a uma mulher. Correto ou não? Parece uma coisa óbvia, né?
Consequentemente, não uniu, sétimo, né? O sexto, mulheres a um homem. Nem homens no plural a uma mulher, e nem mulheres no plural a um homem. O texto é simples, é claro. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Irmãs, tem bastante homens no mundo, não tem? Tem ou não? Irmãos, está cheio de mulher no mundo, não está? É verdade. Mas existe uma verdade. Existe uma verdade que organiza, que ordena, que protege. Deus é verdadeiro, é justo, seu caminho é perfeito. Você pode dar glórias ao Senhor nessa manhã? Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Não uniu mulheres a um homem. Tudo isso, e de repente até mais alguma coisa, nesse terceiro princípio de que Deus uniu homem e mulher. O Senhor estabeleceu princípios para que haja união entre homem e mulher. Ainda nesse terceiro princípio, é importante nós observarmos que esse verso 24 de Gênesis 2 e as palavras do Senhor Jesus, de Mateus 19 e Marcos 10, nos fala dos princípios para que haja união. Princípios que Deus estabeleceu para que haja união entre homem e mulher. Nesses versos aí nós encontramos 3 verbos, né? Deixar, unir e ser. Deixará o homem pai e mãe. Se unirá à sua mulher. Serão os dois uma só carne. Esse verbo deixar nos mostra a questão da autoridade. Deixará o homem pai e mãe. Quantos aqui deixaram pai e mãe? O que representa pai e mãe para você? Eu não sei, mas para mim representa autoridade. E uma autoridade estabelecida por quem? Por Deus. Importante? Muito importante. Relativa? Absoluta. Pode ser substituída? Insubstituível. Digna de honra, de respeito. Hoje eu sou um jovem de 40. Vivi com meus pais 23 anos. Fui amado e os amei. Mas ainda hoje, fazendo um retrospecto, ainda vejo que fiquei devendo muito. Fiquei devendo muito para eles. Podia ter honrado mais, respeitado mais, obedecido mais. Não conseguia compreender na plenitude a autoridade que eles representavam para a minha vida. Compreendi um pouco, mas podia ter compreendido mais.
Que importância têm os pais? O vínculo entre pais e filhos só pode ser rompido, e eu não gosto de usar essa palavra rompido, expandido, por causa do casamento. Eu não sei, e eu creio que não existe nenhuma outra razão que justifique um filho e uma filha abrir mão da autoridade de seus pais. Esse é o caminho de Deus. Não está escrito à toa. Por essa causa deixa o homem pai e mãe. Aleluia. Eu sei que hoje vocês, homens e mulheres de respeito, pessoas maduras, sei que vocês lembram com muito carinho de seus pais. Até aqueles que de repente não tiveram pais assim como esperavam, né? Mas querendo ou não, naturalmente ou espiritualmente, existe aquela afetividade, ou pelo menos até aquela expectativa, porque é de Deus, coisa do Senhor. Então esse verbo deixar nos fala da autoridade. Unir-se-á, nos fala da vontade. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Deixar pai e mãe, para quê? Para se unir à mulher. Por quê? Porque quer. Ou não quer? Com certeza. Falando dessa afetividade, né? Minha mãe gosta de dizer que eu mamei, e disse que eu era grandalhão mamando. E eu acho que eu era meio grande mesmo. E o pai, todo aquele dengo e carinho. Mas eu vou dizer para vocês, quando eu vi essa morena, olhei papai e mamãe, olhei ela, olhei papai e mamãe, olhei ela, olhei papai e mamãe. Aí eu falei, olha, vocês me permitem, me abençoam, porque é com essa que eu vou. Porque eu quis. Tranquiliza a sua esposa e tranquiliza o seu marido e diz, eu quis. Amém ou não? Não houve constrangimento, pressão. Houve vontade, desejo. E como isso é importante? É um princípio. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. É muito engraçado a nossa relação com os nossos filhos. Se eu não me engano, o Eric era bem novinho. E hoje está um negrão quase da minha altura, mas ele era bem novinho. E um dia a Selma, com aquele dengo de mãe, abraçando o Eric, falou, ai filho, eu te amo tanto, meu filho. Acho que eu não, brincando com ele, acho que não vou deixar você casar não, você vai ficar com a mamãe aqui. Ele olhou assim e falou, mãe, eu te amo, mas deixa eu casar, deixa. Bem novinho, né? Vontade. Deixará autoridade a um reconhecimento, uma autoridade estabelecida por Deus, uma autoridade absoluta, real, é algo verdadeiro, funcional, né? Que está sobre nós, não estamos soltos. E por vontade, deixamos e nos unimos. Vontade. E o terceiro, serão. Isso fala de unidade.
O texto é muito forte e diz que se tornarão uma só carne. É tão forte que Jesus, nos evangelhos, nos textos que nós lemos, diz: já não são dois. Quando você lê, você presta atenção, com certeza. Esse retiro é para líderes. E até os irmãos que foram convidados e que estão aqui, já têm uma carga, já estão fazendo discípulos, ou no mínimo são discípulos verdadeiros do Senhor Jesus. Você está aqui no lugar certo, é para você mesmo. Se sinta honrado pelo Senhor, pelos teus discipuladores, pelos irmãos que convidaram você. Jesus diz: já não são dois. Eu era um, Selma uma. Deixamos pai e mãe, se unimos e nos tornamos uma só carne. A ponto de Jesus dizer: já não são dois, mas uma só carne. Isso é forte ou isso é fraco? É simples ou é complicado? É simples. É fé. É acreditar que Deus tem razão. Ter convicção e certeza da sua sabedoria, da sua vontade. Já não são dois. Você pode virar para sua esposa e para o seu marido e dizer: somos um. Somos um, meu bem. Deixar, unir e ser. Isso é casamento. Amém? São os princípios que Deus estabeleceu para que haja união entre homem e mulher. Tem que ser desse jeito. Nós temos um material que está à disposição de todos os irmãos. Livretos preciosíssimos elaborados pelos pais, nossos apóstolos, e num deles nós encontramos uma explicação muito preciosa que fala sobre o pacto mútuo. Ainda estamos falando sobre os princípios que Deus estabeleceu para que haja união. Ou seja, não é de qualquer jeito. Pacto mútuo. O pacto mútuo fala da aliança. A Bíblia fala aliança, fala concerto. Aliança não significa simplesmente esse anel que você tem no dedo. Falando nisso, não quero nem ver. Mas você usa esse anel? Não quero nem ver, pode ficar na sua. Se não, só um conselhinho, compra um. Ele não é assim, como é que eu posso dizer, tão importante, mas é muito importante. Mas a aliança não é esse anel. A aliança é o pacto, e não o pacto unilateral, de uma parte só, feito somente pelo homem ou somente pela mulher. O pacto é mútuo. Você lembra algumas palavras que você disse? Infelizmente a gente tem esse estilo assim de incentivar o casal, né? Geralmente quem está ali junto, uma autoridade espiritual, um pastor que está ali, sempre vai conduzindo o casal. Eu creio que seria algo mais livre do casal mesmo, né? Dizer um ao outro o que eles querem fazer. E, geralmente, qual é a palavra que a gente usa, né? Eu te recebo como minha legítima esposa, né? Ela diz: te recebo como meu legítimo marido. Prometo te honrar, te amar e te servir todos os dias da minha vida.
Na alegria ou na tristeza? Na saúde ou na doença? Na riqueza ou na pobreza? Sobrou alguma coisa? Não. Foi tudo. Porque tudo está, contido aí. Alegria, tristeza, saúde, doença, riqueza ou pobreza. Ponto. Tem mais alguma coisa? Até que a morte nos separe. Isso é aliança. No livro de Malaquias, capítulo 2, versos 13 e 14, o Senhor falando através do seu profeta, dizendo, é muito interessante essa passagem, e eu tenho prestado um pouquinho mais de atenção nela, porque o Senhor diz o seguinte, até agora, ou ainda vocês cobrem o altar do Senhor de gemidos e de lágrimas, de sorte que o Senhor não aceita as ofertas de vocês. E vocês ainda perguntam, por quê? E Deus responde, porque eu fui testemunha, ou o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual fostes desleal, sendo ela a mulher do teu concerto, fala, se não me engano, a revista e corrigida, a mulher da tua aliança, a mulher com a qual você fez um compromisso. Se eu não me engano, a Nova Tradução fala uma coisa interessante, quer ver? A Nova Tradução diz o seguinte, e cada um de vocês pergunta, por quê? É porque Deus sabe que você tem sido infiel à sua esposa, a mulher com quem casou quando era moço. Ela era sua companheira, mas você quebrou a promessa. A promessa que fez na presença de Deus, de que seria fiel a ela. Essa promessa, essa declaração, que nós trouxemos como exemplo aqui, que normalmente se faz nessa cerimônia, e com certeza todos nós fizemos, alguma coisa nós falamos, um ao outro. Isso é a aliança, o concerto, o compromisso, ou como diz a Nova Tradução, a promessa. Quem fez essa promessa? Quando fizemos essa promessa, Deus sim ou não? Uma coisa importante que Deus tem nos feito pensar é o seguinte, nós vivemos um tempo, aquilo que eu disse, os últimos anos, com o passar dos anos, as coisas ficam confusas. Então a gente tem que voltar sempre para o princípio. Nós vivemos num tempo em que palavra não tem importância. Não tem muita importância. Você fala uma coisa agora, depois você fala outra. Nós mesmos erramos muitas vezes nisso. Fala uma coisa, depois quebra aquilo que falou, muda, tal, Faz promessa, depois não cumpre e por aí vai. Deus não muda. Deus é do tempo em que o que sai da boca é o compromisso. Tem validade, peso, a ponto de você encontrar palavras e versos na Bíblia do tipo, por tuas palavras serás julgado, condenado ou justificado. Toda palavra frívola, à toa, que os homens liberarem, darão conta no dia do juízo. Não é bem assim, o que sai da nossa boca não tem importância. Cuidado. Por isso que Tiago fala. Aquele que consegue dominar a língua é perfeito,
É um varão perfeito e é capaz de refrear o corpo inteiro. Cuidado com as palavras. E essa palavra que saiu da nossa boca, esta é a aliança, este é o compromisso. Deus carimbou, assinou. Isso se chama pacto mútuo. Também foram feitos votos públicos. O livreto fala sobre isso. Significa que não foi uma coisa isolada, não foi uma coisa escondida. Até hoje eu lembro a roupinha que nós colocamos, o cartório que nós fomos. Tinha uma autoridade ali que fez um documento, nós assinamos. Tinha outras pessoas, testemunhas conosco. Na cerimônia tinha bastante gente. Meus vizinhos ficaram sabendo. Meus parentes ficaram sabendo, da Selma também. Amigos. Jogava na época, até os amigos que jogavam comigo foram. Irmãos, companheiros de igreja foram. Autoridades espirituais foram. Votos públicos, houve um testemunho, um respaldo de lei. E é interessante esse respaldo da lei, porque isso traz proteção. Eu estava rindo com a Selma esses dias atrás, e depois que nós nos casamos, acabou. Eu não sei se isso, com certeza isso acontece com você, eu não sei se você presta atenção. Qualquer coisa que você vai fazer, vai abrir uma conta no banco, vai abrir uma poupança, ou vai, crédito, qualquer coisa que você vai fazer, a pergunta: o senhor é casado? Documento: o senhor pode trazer a certidão de casamento? Quantos já prestaram atenção nisso? Porque os votos foram públicos. Não foi escondido. Foi escondido. Eu e a Selma, vem aqui, vamos só. Não foi assim. Eu acho que você também não foi assim, não é verdade? É? E eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Tive que encarar aquelas coisas todas. Até cantei no dia do... Sim, eu era muito tímido, sim. E a perna tremendo, né? Tinha um colega nosso que morava perto do salão, né? Onde foi a reunião, né? A cerimônia. E eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou dormir lá, na casa do irmão que era lá embaixo. Aí dormi não, eu projetei dormir, fiquei acordado, não consegui. E tremendo. Deu a hora também, vou vestir a roupa e subir. E gente chegando, e o pessoal, e eu ali. Não tinha como escapar. A coisa era pública mesmo. E lá vem ela, linda, vem meu sogro, né? E tem que pegar, e tem que andar no meio das pessoas, medo de tropeçar, mas não adianta, é público. Todo mundo viu, todo mundo ficou sabendo. A palavra de Deus em Romanos 13 diz que todos devem estar sujeitos à autoridade. E a união física. A união física, todos nós sabemos que é o ato conjugal, ou em simples palavras, sexual. Quando a palavra diz: serão os dois uma só carne, nós nos tornamos uma só carne através deste ato, criado, planejado por Deus e com uma finalidade. A gente começa a falar sobre essas coisas, a gente começa a chorar, irmãos. A gente fica muito, todos nós ficamos com certeza muito tocados, né? Porque você vê um plano muito perfeito, você vê uma coisa muito certa, correta, muito justa, muito segura, que virou uma anarquia, uma bagunça, que virou assim uma coisa sem valor.
um objeto de egoísmo. Sexo é real, é criação de Deus, é o que consuma o casamento, é o que consuma a união entre homem e mulher que deixou o pai e mãe e que decidiu viverem juntos. Não é uma coisa sem importância, nem relativa. É absoluta, que tem que acontecer. Deus planejou. O ato conjugal consuma o casamento. Amém, irmãos? Foi Deus que fez, Deus que planejou. Quando nós falamos que Deus criou homem e mulher, é óbvio que Deus fez homem de uma forma, mulher de outra. Homem com uma estrutura, mulher com outra estrutura. Homem com alguns acessórios, mulher com outros acessórios. E se completando. Do jeito que Deus planejou e projetou, homem e mulher se completam. E por que não dizer aqui com todo respeito, se encaixam. Não quero ser jamais vulgar, porque nós estamos na presença do Senhor. Mas a verdade é que homem e mulher se encaixam. Por que se encaixam? Deus planejou. Você não precisa ficar constrangido. E nem envergonhado. Porque alguém pensou. Alguém grande, sábio, amoroso, maravilhoso, fez dessa forma, já apontando para isso. Louvado seja Deus. Através do ato conjugal, do relacionamento sexual, eles se tornam uma só carne. Consumam o casamento. Deixar pai e mãe se unir à sua mulher. Mas precisa consumar isso. A questão da autoridade, da vontade, precisa ser consumada. Olhem bem para cá. Nós estamos frisando bem isso aqui nessa manhã. Porque você pode achar que é um exagero e desnecessário. É necessário. Eu sei que existem casais com conflitos nessa área. Sei que existem casais com problemas. Casais que mal consumaram. E até casais que não consumaram. Precisa ser corrigido. Nós estamos falando do princípio, estamos falando da criação e do projeto de Deus. E você não tem e não pode descartar nada daqui. Se você quer glorificar a Deus e viver na plenitude o que Deus planejou e projetou, você tem que crer e entrar na vontade do Senhor. Nós não estamos falando de uma coisa que pode ser administrada simplesmente pela vontade humana. Nós estamos falando de uma coisa que não tem importância. Se Deus planejou, tem muita importância. O ato conjugal já começa com uma grande importância porque consuma o casamento. E tem ainda outras coisas, muitas outras coisas. Utilidades. Porque faz parte de um plano. Nós usamos a palavra idealizar de propósito, porque alguém pensou, Deus não é assim. Oh, é mesmo? Não, não. Deus planeja, projeta e faz, e concretiza, com uma finalidade, com um objetivo, com uma utilidade. Falar sobre o ato conjugal, sobre relacionamento sexual, é imperativo, importantíssimo. Nós vamos entrar nesse assunto nesses dias, porque nós precisamos reconhecer que por rebeldia nessa área,
por falta de revelação, também por abuso e outras coisas, nós podemos arruinar nossa vida e a vida da igreja, a vida dos discípulos, a vida da família, a vida dos filhos. Você, em nome do Senhor Jesus, leva a sério essa área. A sério. Que é uma área muito séria. Já começa com esse projeto de Deus, de consumar o casamento. Então, quando essas coisas aqui acontecem, existe matrimônio, existe casamento. É interessante que Jesus chega a dizer: portanto, o que Deus uniu. É com essa atitude de homem e mulher que Jesus afirma o que Deus uniu. Tem gente que diz assim: mas eu não sei se Deus uniu. Não, já falei, não vamos ficar presos aqui, no meio, no fim. Vamos voltar para o princípio. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. Aí Jesus completa e diz: portanto, o que Deus uniu. Como Deus une? Através desses princípios. Qualquer pessoa que praticou essas coisas, que abraçou esses princípios, que entrou nesse mar, que mergulhou, que pegou essas leis para a sua vida, por mais que não compreenda como leis de Deus ou não aceite, entrou na vontade do Senhor. Deus uniu todas as pessoas que deixaram pai e mãe, se uniram à sua mulher e se tornaram uma só carne. Não interessa se são discípulos, se não são discípulos, se são brasileiros, se são americanos, se são africanos, se são chineses, japoneses, não interessa. Se é índio, não importa. Está numa tribo, não importa. Porque é uma lei de Deus, é um princípio de Deus. Amém ou não? Quantos aqui entraram nessa lei? E quantos estão felizes por terem entrado nessa lei? Diz para o seu cônjuge: eu estou muito feliz, porque agora não tem mais jeito para mim. Jesus fecha dizendo: o que Deus uniu... está fraco. O que Deus uniu... não separe o homem. Faltou uma coisa: não separe o homem. Aleluia, glória a Deus. Amém ou não? O que Deus uniu, não separe o homem. Por isso que Jesus usa esse termo. É sobre essa atitude de homem e mulher que Jesus afirma que Deus uniu. Amém? Aguentam mais um pouquinho ou querem dar um intervalinho? Vamos mais um pouco? Não tem mais volta. Acabou. E é engraçado que o plano de Deus é tão maravilhoso que eu amei meus pais, né? Minha mãe é muito carinhosa, meu pai e tal. Mas às vezes eu converso com a Selma que parece que eu não tive passado. Eu não sei se você é assim, ou se você está lá atrás preso. Mas parece que eu nasci com ela. E não é que eu não gosto, mas quando visita a casa da mamãe, estranho, né? Tipo assim, eu não sou daqui. Eu não ouvi o amém, glória a Deus, aleluia. Porque já pensou? O cônjuge chega na casa da mamãe e fala: esse é o meu lugar. Mamãe, ô papai. Aí a mamãe e o papai perguntam: cadê o marido, a esposa? Quem? Sim. Deus nos livre e nos guarde. O nosso lugar é... Amém ou não? Amém. Será que foi isso que Deus sonhou? Só uma coisa mais forte do que essa ligação entre pais e filhos para substituir.
sem causar assim, né, problemas, né, sem trazer aspectos negativos. Então você vê que Deus é perfeito, o caminho de Deus é perfeito. Então foi muito bom ser filho. É melhor ser marido, é melhor ser pai, é melhor ser avô, né, Luiz? Luiz e Solange. É um dengo só, fico olhando aqueles dois ali, ei, lambe, aquelas coisinhas gostosas. Porque o plano de Deus, o projeto de Deus, Deus é maravilhoso, né, irmãos? Deus é maravilhoso, coisa boa. Então parece que a gente nós nascemos casados, nascemos unidos e juntos. Não falta honra nem respeito. Deixa eu mudar de lado aqui. Mas tem algo que supera. Amém? Mais um princípio. A família é a primeira instituição de Deus. O que significa isso? Significa que a família ela veio antes da sociedade. Ou a sociedade veio antes? O que vocês acham? Vocês não acham nada. O princípio está aí. Está vendo? Diz para quem está do seu lado, você não precisa achar nada, é só olhar para o princípio. Eu pisei aqui, agora está um barulhinho, hein? Vou dar mais uma pisada para sarar aqui. Fecha o ouvido. Não adiantou. Vamos lá. A família veio antes da sociedade. Antes da sociedade. Significa que a família é, ou pelo menos deveria ser, a base. Isso que a gente fala é saudável, pelo menos, né? Da sociedade. Você já parou para pensar que Deus tem poder para fazer bilhões de pessoas instantaneamente? Poderia ou não? Não, é claro. Deus deu um comando, aparecendo os luminares, as estrelas, o sol, a lua. E eu acho que tem estrela para valer. Produzam as águas, né? Deus foi dando comando assim. Você já parou para pensar quantos seres marinhos tem? Quantos animais? Que poder tem o Senhor? Fazer seres humanos, né? Um bando de bonequinho aqui, depois eu sopro no nariz deles. Não precisava nem soprar, né? Em cada narina, só libera um. Deus faria isso brincando. Mas o que Deus planejou? Criou o homem, do homem, mulher. Os uniu. Os abençoou. Verso 28 de Gênesis 1. E lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Que coisa linda. Primeiro a família. E da família, a sociedade. Hoje nós temos no mundo mais de 6 bilhões, é isso? De pessoas. Gerações que vêm, gerações que vão. Mas todos vieram da onde? As cidades, os estados, as nações, as pessoas que existem no mundo inteiro, a sociedade, países organizados, toda a organização que existe no mundo, grandes nações, pequenas nações, povos, tudo veio da família. A família é a base. Tem uma passagem muito interessante. Atos capítulo 17. Alguém está ministrando ali, acho que é Paulo, né?
a partir do verso 24, ele vai dizendo: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Eu falei os versos 26, Atos 17, 26. Então ele diz: de um só fez toda a raça humana. Está claro, amados? A família é a primeira instituição de Deus, veio antes da sociedade, é a base da sociedade. Ainda nesse princípio de ser uma instituição de Deus, por ser a base para a sociedade ou da sociedade, o diabo investiu e continua investindo fortemente contra a família. A gente pode organizar um pouquinho. Em Gênesis capítulo 3, nós vemos a tentação e a queda. Todos vocês conhecem bem a Bíblia, né? Gênesis 3, você vê a tentação. Quem estava por detrás da serpente, ou melhor, quem era aquela serpente, porque Apocalipse 12 diz que era. É Satanás. Então, em Gênesis 3, você vê a tentação, como ele veio tentando, como ele já veio investindo na família. Infelizmente, conseguiu destruir, levar o homem e a mulher à queda. No capítulo 5 de Gênesis, mais especificamente no verso 3, nós vemos a multiplicação dos caídos, porque diz que o homem gerou um filho à sua imagem. No capítulo 1, Deus tinha planejado o seguinte: que o homem estenderia ou multiplicaria a sua imagem, imagem de Deus. Mas no capítulo 5 de Gênesis, verso 3, o homem, gera um filho à sua imagem, só que ele já havia caído. No capítulo 4, nós vemos pecado e destruição. Eles têm filhos, Caim e Abel. Caim, movido de inveja, de ira, se levanta contra seu irmão e mata seu irmão. Estamos falando de uma família. Um irmão se levantou contra o seu irmão e o matou. Destruição. É interessante. Vamos ler ali só para a gente ter uma... Está me vindo uma coisa aqui. Gênesis capítulo 4. Depois desse triste acontecimento entre Caim e Abel, lá no verso 25, diz o seguinte: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Eu não sei se você consegue ver o sentimento da mãe ali. A tristeza, né? A alegria, né? Está vindo um novo filho, mas você vê que o acontecimento foi muito sério. Então você vê ela, dando um nome e lembrando de que um filho seu havia sido morto por outro filho seu. Diabo entrando, destruindo, prejudicando, trazendo tristeza. No capítulo 6 de Gênesis, nós vemos mais pecado. E vemos a partir daí, Deus já se levantando para cuidar das coisas, No verso 1 de Gênesis 6 diz:
como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Vê que coisa aqui já estava. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Palavra muito forte. Então aqui, por ser a base para a sociedade ou da sociedade, o diabo investe, continua investindo fortemente contra a família. A gente tem que compreender isso e tomar muito cuidado, irmãos. E é por isso que nós estamos aqui nesses dias, para revisarmos algumas coisinhas, permitirmos que o Espírito Santo aperte alguns parafusos e acerte bem conosco nesse assunto de extrema importância.